Você pode se surpreender com o que está prestes a ouvir. Talvez sinta algo estranho no ar, uma inquietação que não sabe explicar, como se o próprio universo estivesse sussurrando o seu nome. Não é coincidência você estar aqui agora. Nada disso é acaso. Há algo maior movendo tudo, algo que você não vê, mas sente. E esta mensagem não é para todos. Não é para qualquer pessoa que cruza este vídeo por curiosidade. Não. Esta palavra é um código, uma senha celestial reservada para aqueles que foram marcados pelo dedo de Deus antes mesmo de nascer. E se você não é um deles, não vai suportar continuar aqui. Vai se sentir incomodado, vai querer sair, porque a verdade pesa demais para quem não foi chamado. Mas você ficou? Está ouvindo? Isso já revela muito mais do que imagina. Escute com atenção, porque este não é um simples discurso. É uma convocação. É como o som de uma trombeta anunciando que algo vai mudar radicalmente. O que você fará com isso vai determinar muito mais do que imagina. Vai além da sua vida agora. Tem a ver com o seu destino, com a razão de você existir. E se você acha que tudo é por acaso, está enganado. Nada em sua história é aleatório. Cada lágrima, cada luta, cada traição que você enfrentou estava preparando você para este momento. Você acha que foi esquecido? Não. Você foi escondido. Escondido por Deus. Guardado como uma flecha no arco, esperando a hora exata de ser lançada. E essa hora chegou. Os céus se moveram quando você abriu este vídeo. Houve um sinal no mundo espiritual. Os anjos se alinharam. A palavra que vou liberar agora não é minha, é do próprio trono. E ela vem para despertar aquilo que tentaram matar dentro de você. Há muito tempo você carrega uma promessa. E sim, você pensou que não ia se cumprir, que já era tarde demais, mas Deus não se atrasa. Ele trabalha no silêncio enquanto os homens zombam, enquanto o inferno comemora, achando que venceu. Só que hoje o jogo vira. Hoje algo quebra. E vai quebrar porque você ousou permanecer, mesmo quando tudo gritava para você desistir. Sabe por que você incomoda tanta gente? Porque você carrega algo que eles não têm coragem de buscar. Você traz luz onde só havia trevas. E isso irrita as trevas. Não é pessoal, é espiritual. A perseguição contra você não começou na terra, começou no céu. Quando Deus declarou sobre sua vida: este é o meu escolhido, este vai manifestar a minha glória. Desde então, as forças contrárias têm tentado calar sua voz, roubar sua fé, destruir sua esperança, mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque existe um selo em você que ninguém pode apagar. Existe um decreto que foi assinado no céu, e decreto celestial não pode ser anulado por boca humana. Agora, preste atenção, porque vou revelar algo que vai mudar sua forma de ver tudo. Há palavras que você recebeu que não vieram de Deus, vieram para tentar quebrar você. Palavras lançadas como flechas, tentando envenenar sua mente. E talvez sem perceber, você deixou essas palavras criarem raízes. Quando alguém disse que você não ia conseguir, você acreditou. Quando zombaram, dizendo que você não era nada, você se calou. Mas hoje essa mentira cai por terra. Hoje o mesmo Deus que falou haja luz, está dizendo haja vida sobre você. Haja promessa cumprida. E ninguém pode impedir. Não pense que estou aqui para massagear seu ego. Estou aqui para despertar sua consciência espiritual, porque você está no meio de uma guerra e não pode lutar desarmado. Esta palavra é sua arma. Agarre-a como quem agarra um escudo em meio à batalha, porque daqui para frente, cada frase que você declarar vai definir territórios. E é por isso que os céus me mandaram dizer: tome cuidado com a sua boca, porque sua boca carrega poder. O mesmo poder que criou mundos, o mesmo poder que derruba muralhas, o mesmo poder que ativa milagres. Você não pode continuar falando como alguém que não tem autoridade. Você não pode viver como vítima quando nasceu para ser rei. E sim, você nasceu para reinar, não com um trono humano, mas com um governo espiritual que afeta tudo ao seu redor. Escolhido, não duvide do que está acontecendo agora. Há algo queimando dentro de você, não é imaginação. É o Espírito testificando que você foi chamado para algo grande. E quem tentar impedir isso vai se arrepender. Porque quando você se levanta, os céus se levantam com você. Quando você fala, o inferno treme. E agora você vai falar diferente, porque este é só o começo.
e o começo sempre vem carregado de guerra, mas também de glória. Prepare-se, porque o que vai acontecer depois desta palavra não será comum. Nada na sua vida será comum depois disso. E quem zombou de você vai ver com os próprios olhos. Então permaneça aqui, porque o que está vindo a seguir vai incendiar tudo dentro de você. Você sente isso? Essa pressão no ar, essa sensação de que algo urgente está acontecendo? Não é só emoção, é espiritual. O que vou te dizer agora carrega um peso eterno. Não é sobre um conselho motivacional, não é sobre frases bonitas para alegrar sua mente por alguns minutos. É um decreto, é uma ordem que vem do alto. E quando Deus libera algo assim, ou você responde ou perde a chance. Não existe meio termo. Esta é a hora da decisão. Sabe por que essa palavra é tão séria? Porque ela não lida apenas com sentimentos passageiros, ela toca no núcleo da sua vida, no coração da sua existência. Há forças em movimento agora mesmo, anjos posicionados, batalhas acontecendo nos céus, e tudo isso porque você abriu este vídeo. Parece exagero? Então olhe para a sua própria história. Quantas vezes você quase desistiu? Quantas vezes você esteve por um fio, sem forças para continuar? Você acha que isso é coincidência? Não é. Era um plano para te destruir antes que você chegasse aqui. Mas você venceu cada queda, cada noite escura, cada silêncio doloroso. E agora você está diante de algo maior do que pode imaginar. Não brinque com esta palavra. Não trate isso como algo comum, porque se você fizer isso, o inimigo vai rir de você. E eu sei que você não quer mais dar risadas para o inferno. Você já sofreu demais, já carregou peso demais, já foi humilhado por situações que não merecia. Agora é diferente. Agora os céus estão intervindo. Mas há uma condição: sua resposta. Porque Deus não vai impor nada. Ele convida, Ele chama. E quem é escolhido responde com obediência. Então, enquanto ouve isso, decida dentro de você que não vai sair do mesmo jeito. Decida que cada palavra será uma chave que você pega e usa para abrir portas que estavam trancadas há anos. Escute, porque isso é sério. Suas palavras têm ativado coisas sem você perceber. Cada vez que você disse "eu não consigo", você deu legalidade para o fracasso. Cada vez que você declarou "eu não mereço", você assinou um contrato com a derrota. O mundo espiritual funciona por legalidade. E você tem dado autoridade àquilo que te mata por dentro. Chega. Basta. Hoje isso termina. Hoje você vai romper essa aliança com a mentira e vai fazer um pacto com a verdade. Porque a verdade é esta: você é escolhido, você é marcado, você é portador de promessas que nenhum homem pode apagar. E se alguém tentou arrancar isso de você, prepare-se, porque Deus vai devolver multiplicado. Essa mensagem não é sobre esperança vaga, é sobre mudança real, visível, palpável. Mas ela exige urgência, porque há um prazo. Há coisas que, se você não decidir agora, podem atrasar o que Deus planejou para você. Não porque Ele é limitado, mas porque Ele estabeleceu princípios. E um deles é este: a vida e a morte estão no poder da língua. Você não pode continuar falando como escravo e esperar viver como rei. Você não pode declarar derrota e esperar vitória. A sua boca é a chave do seu futuro. E a partir de hoje, ela precisa ser consagrada. Sente como o ambiente mudou enquanto você ouve isso? Não é apenas uma sensação. É o Espírito Santo se movendo aí onde você está. Você pode não ver, mas há anjos tocando a sua casa agora. Há cadeias invisíveis sendo quebradas, palavras malditas sendo queimadas no fogo do céu. E tudo isso porque você decidiu ficar, porque você não ignorou o chamado. E deixa eu te dizer, isso não é só sobre você. Tem gente que vai ser alcançado pelo que você vai carregar depois desta palavra. Sua família vai sentir. Seus amigos vão notar. Até seus inimigos vão ter que admitir: algo aconteceu com ele, algo mudou nela. E sabe o que mudou? Você ativou aquilo que estava adormecido. Mas entenda, ativar é só o começo. Depois vem a guerra. Porque quando você decide alinhar sua boca com o céu, o inferno se levanta.
Mas não tenha medo, porque quem está com você é maior. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca falhou em uma promessa. E se ele disse que vai fazer, você pode descansar. Só que descansar não é cruzar os braços, é lutar com a certeza da vitória. É falar com a certeza da colheita. É caminhar como quem já possui a terra. Não procrastine essa decisão. Não diga, depois eu faço, porque o depois pode ser tarde demais. Há algo queimando agora. Há uma janela aberta no mundo espiritual. E quem entrar, entra. Quem não entrar, fica para trás. E eu não quero que você fique para trás. Eu quero te ver do outro lado, vivendo tudo aquilo que Deus sonhou para você. Mas para isso você precisa entender. A sua resposta é agora, não amanhã. Agora. Então repita dentro de si: eu não sou um acidente. Eu sou um escolhido. Eu não sou uma vítima. Eu sou mais que vencedor. E continue comigo, porque o que vou revelar na próxima parte vai acender um fogo que ninguém poderá apagar. Você já parou para pensar que cada palavra que sai da sua boca é como uma semente lançada na terra? Não importa se você percebe ou não, ela vai germinar, vai dar fruto. Pode ser fruto de vida ou fruto de morte. E não sou eu quem diz isso, é a própria palavra de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Você entende o peso disso? Não é poesia, não é um provérbio bonito para decorar. É uma lei espiritual, uma lei que governa realidades, que move céus e terra. E você tem ignorado isso por muito tempo. Escute, cada vez que você diz "eu não vou conseguir", você autoriza a derrota a se instalar na sua vida. Cada vez que você fala "eu não presto para nada", você assina um contrato com a mediocridade. E depois se pergunta por que nada muda, por que tudo continua igual. A resposta está na sua boca, está no que você libera no ar todos os dias. Porque a língua é como um leme, pequeno, mas capaz de conduzir um navio inteiro. E se você não controla esse leme, não adianta orar pedindo direção. Deus não vai empurrar um navio cujo leme está apontado para o lado errado. Pare agora e pense. Quantas vezes você mesmo se amaldiçoou sem perceber? Quantas vezes disse coisas como "eu nunca vou ser feliz", "essa doença vai me matar", "eu nasci para sofrer"? Essas frases, por mais simples que pareçam, são decretos. E decretos têm poder, porque quando você fala, algo acontece no invisível. Palavras não morrem quando são ditas. Elas ficam vivas no mundo espiritual, esperando a oportunidade para se materializar. É por isso que tanta gente vive colhendo tempestade sem entender que ela começou com uma palavra plantada anos atrás. Mas há uma boa notícia. Do mesmo jeito que palavras erradas criam prisões, palavras corretas abrem cadeias. Do mesmo jeito que a língua pode destruir, ela também pode construir. E você pode mudar o curso da sua vida mudando o que sai da sua boca. Não é mágica, é princípio. E princípios não falham. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele não usou matéria-prima. Ele usou palavras. Ele disse: haja luz, e a luz veio. Ele disse: haja firmamento, e tudo se formou. E você, como imagem e semelhança dele, carrega essa mesma capacidade criativa. Talvez isso te assuste, mas é a verdade. Você cria ambientes com as palavras que fala. Sua casa pode ser um lugar de paz ou de tormenta, dependendo do que você declara dentro dela. Agora entenda, isso não é sobre pensamento positivo. Não é sobre repetir frases vazias como um mantra. É sobre alinhar sua boca com a palavra de Deus. Porque não adianta declarar coisas que Ele não disse. A vitória não está em falar qualquer coisa, mas em falar a verdade que vem do trono. Quando você diz, "tudo posso naquele que me fortalece", Filipenses 4,13, você está trazendo para o presente um decreto eterno. Quando você declara, "maior é o que está em mim do que o que está no mundo", 1 João 4,4, você está lembrando ao inferno que ele já perdeu. Isso é fé em ação. É você usando a arma mais poderosa que tem, a sua voz. E sabe por que isso é tão importante? Porque o inimigo sabe desse segredo. Ele sabe o poder que há na sua boca, por isso tenta calar você, tenta fazer você falar besteira,
murmurar, reclamar, porque cada murmuração é como uma chave que abre a porta para o caos. Mas cada louvor, cada palavra de fé abre a porta para o céu entrar. É simples e profundo ao mesmo tempo. Aquilo que você fala, você atrai. Se você fala morte, atrai morte. Se você fala vida, atrai vida. É por isso que hoje você precisa fazer uma escolha consciente. Que tipo de fruto você quer colher? Porque ninguém pode colher uvas de espinhos. Ninguém planta veneno e colhe mel. Se você quer ver mudança, mude a semente. E a semente é a palavra. Eu sei que talvez você esteja pensando, mas já falei tanta coisa errada, já declarei tanta desgraça. Será que ainda dá tempo? Sim, dá. Porque a graça de Deus é maior do que seus erros. E hoje é um dia de recomeço. Hoje você vai anular palavras de morte com palavras de vida. Vai arrancar raízes podres e plantar sementes novas. E sabe qual é a primeira delas? Convicção de que você é escolhido, que você não está ouvindo isso por acaso, que Deus trouxe você aqui para mudar a sua fala, para alinhar sua boca com o céu e liberar uma avalanche de milagres sobre sua vida. Então escute bem, a partir de hoje, não permita que sua boca seja usada contra você. Não permita que ela seja um instrumento do inimigo. Declare vida, declare cura, declare provisão, porque o mesmo Deus que disse haja luz, está dizendo agora, haja vitória sobre você. Quando Deus fala, não há demônio que cale. Então prepare-se, porque na próxima parte vou te mostrar como essa responsabilidade não é opcional, é um chamado. E quem ignora paga um preço caro, mas quem entende entra num nível de autoridade poucos conhecem. Você percebe agora por que isso é tão sério? Porque o poder da palavra não é apenas um dom, é uma responsabilidade sagrada. Quando Deus decidiu criar tudo o que existe, Ele não usou ferramentas humanas. Ele não pegou matéria para moldar. Ele falou, apenas falou, e a criação obedeceu. Haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Você consegue entender a dimensão disso? O Deus Todo-Poderoso inaugurou a realidade com som, com voz, com decreto. E depois, como ato supremo, Ele criou você, a imagem e semelhança dele. Isso significa que a capacidade criativa não ficou só no céu, ela foi compartilhada com você. A sua língua carrega vestígios dessa autoridade divina. Mas aqui está a verdade que muitos ignoram. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Cada palavra que você liberar vai produzir algo. Não existe palavra vazia. Jesus mesmo disse, de toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Você sente o peso disso? Não é brincadeira. Não é uma questão de apenas falar besteira. É prestação de contas diante do trono. Cada frase é registrada. Cada murmuração, cada declaração de incredulidade, cada mentira lançada como se fosse algo sem importância, tudo tem consequência. E sabe por quê? Porque as palavras são sementes. Elas não caem no chão e morrem. Elas germinam, crescem, geram frutos bons ou maus. E o tipo de fruto depende da semente. Se você planta veneno, vai colher morte. Se planta verdade, vai colher vida. Não tem como mudar essa lei, é princípio eterno. Então me diga, que tipo de colheita você quer ver? Porque se você não gosta do que está vivendo hoje, talvez seja porque ontem você semeou com descuido. Mas hoje você tem a chance de mudar isso. Hoje você pode começar uma nova plantação. Só que isso exige disciplina, exige consciência, exige que você olhe para sua boca como olha para um altar. Escute, escolhido, o que sai da sua boca tem tanto poder que pode abrir portas ou trancar destinos. Pode levantar muralhas ou derrubar fortalezas. Pode atrair o céu ou convocar o inferno. É por isso que você não pode continuar vivendo como alguém que fala qualquer coisa em qualquer momento. Porque isso não combina com a sua identidade. Você não é comum. Você não é qualquer um. Você carrega um selo real. E palavras de rei não são desperdiçadas. Quando um rei fala, há decreto. Quando um escolhido fala, há movimento no invisível. É por isso que você precisa aprender a guardar a sua boca, não como quem tem medo,
mas como quem entende o valor do que possui. Quando Deus disse, haja luz, ele não duvidou, ele não hesitou, ele não falou e depois se contradisse. Ele liberou com autoridade e a luz veio. Agora pergunto, como você tem falado? Com insegurança? Com dúvida? Com desespero? Porque se for assim, você está anulando o poder que deveria estar ativando. Sua boca foi feita para decretar vitória, para proclamar promessas, para construir ambientes onde a glória de Deus habita. Mas se você usa essa mesma boca para ferir, para amaldiçoar, para reclamar, está jogando fora a maior arma que possui. E pior, está lutando contra si mesmo. Talvez você esteja se lembrando de conversas, discussões, momentos de raiva em que falou coisas horríveis. Talvez esteja pensando, já estraguei tudo. Mas aqui vai a notícia que o inferno não quer que você ouça. Ainda dá tempo, ainda há graça, ainda há redenção, porque existe sangue no altar que limpa toda a culpa. E hoje, Deus te chama para um novo nível de consciência. Hoje Ele está dizendo, pare de falar como vítima e comece a falar como filho. Pare de murmurar como escravo e fale como herdeiro. Você entende isso? É uma virada de chave. É o momento de colocar sua boca sob a autoridade divina. Mas aqui vai um alerta. Não é fácil, porque a língua é traiçoeira. Tiago escreveu, a língua é um fogo, inflama o curso da natureza. Isso significa que se você não vigiar, ela vai destruir tudo. Vai queimar relacionamentos, sonhos, oportunidades. Por isso você precisa decidir hoje quem vai controlar sua boca, a sua carne ou o espírito. Porque uma boca guiada pela carne é um desastre, mas uma boca guiada pelo espírito é um canal de milagres. Então escute bem, não basta saber disso, você precisa agir, precisa disciplinar sua fala, precisa tratar cada palavra como trata uma oferta santa. Antes de falar, pergunte, isso constrói ou destrói? Isso honra a Deus ou dá brecha ao inimigo? Porque cada vez que você fala, você está assinando decretos, e decretos não podem ser ignorados. Então, a partir de hoje, fale como quem carrega o DNA do Criador. Fale como quem sabe que o céu ouve cada som. Porque se você fizer isso, prepare-se. Coisas vão começar a mudar numa velocidade que vai surpreender até quem duvidou de você. E não se preocupe se isso parece difícil. Na próxima parte, eu vou te mostrar como vencer a maior batalha. Aquela que acontece dentro de você, entre a voz da promessa e a voz da dúvida. Que antes de dominar sua boca, você precisa vencer sua mente. E é sobre isso que vamos falar agora. Sabe qual é a guerra mais perigosa que você enfrenta? Não é contra pessoas, não é contra circunstâncias externas. É contra a voz dentro de você. Essa voz que insiste em repetir que você não é bom o bastante, que você nunca vai conseguir, que não nasceu para vencer. Essa é a batalha mais cruel, porque acontece no silêncio da mente, longe dos olhos de todos. É a guerra invisível, mas que decide o resultado da sua vida. E muitas vezes você nem percebe que está alimentando essa voz com as suas próprias palavras. Quantas vezes você disse para si mesmo, eu não sirvo para nada, eu não tenho capacidade, minha vida não vai mudar. Talvez tenha falado isso brincando, talvez tenha dito em momentos de raiva. Mas no mundo espiritual não existe brincadeira. Cada palavra é uma semente, e essas sementes de autossabotagem criam raízes profundas, sufocam a esperança e envenenam a fé. É por isso que, mesmo orando, mesmo sonhando, você não vê mudança, porque a sua boca está anulando suas orações. Você pede vitória, mas declara derrota. Você clama por luz, mas fala trevas. Como a bênção vai florescer se você mesmo está arrancando as raízes com as suas palavras? Hoje isso precisa mudar. Hoje você vai romper esse ciclo, porque a palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Escute isso. Todas as coisas. Não algumas, não as mais fáceis, todas. Então quando você diz, eu não posso, está contrariando o que Deus já declarou sobre você. E quem você vai acreditar?
Em você mesmo, ferido e limitado, ou num Deus que nunca falha? Outro versículo diz: eu te louvo porque de modo assombroso e maravilhoso me formaste. Isso significa que você não é um erro, não é um acidente, não é um projeto falido. Você é obra-prima. Quando fala mal de si mesmo, você insulta o Criador. Quando diz, eu sou feio, eu sou inútil, está chamando Deus de mentiroso. E ele não mente. Então, escute bem. A partir de hoje, essas frases morrem. Hoje você rasga o contrato com a mentira. Hoje você declara, eu sou forte no Senhor. Eu sou amado. Eu tenho valor. Eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Você não pode mais repetir palavras que Deus nunca disse, porque cada vez que você faz isso, dá legalidade ao inimigo para atuar. Ele não precisa te matar se consegue fazer você se destruir sozinho. Ele não precisa te prender se consegue fazer você trancar a própria cela com a sua boca. Mas isso acaba agora, porque você não vai mais usar a língua para ser carrasco da sua alma, vai usar para ser profeta do seu destino. Talvez você pense, mas eu não consigo acreditar nisso. Parece mentira quando falo coisas boas sobre mim. Sabe por quê? Porque você foi condicionado por anos a ouvir e falar negatividade. Sua mente criou trilhas, caminhos que sempre levam para a mesma conclusão: fracasso. Mas a boa notícia é que você pode reprogramar isso. Cada declaração alinhada com a palavra de Deus é como um machado cortando árvores velhas para abrir espaço para o novo. Vai doer no começo? Vai. Vai parecer estranho? Sim, mas continue, porque à medida que você fala, algo muda por dentro. A fé vem pelo ouvir, e isso inclui ouvir a si mesmo declarando a verdade. Então comece hoje mesmo. Quando a voz interna disser, você não pode, responda, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando vier, ninguém te ama, declare, com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. Quando sentir medo, proclame, Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Cada resposta é uma pedra lançada contra um gigante. E assim como Davi, você não vai vencer ficando calado, vai vencer falando. Lembre-se, a batalha começa na mente, mas a vitória é selada na boca, porque aquilo que você fala molda o que você sente, e aquilo que você sente molda o que você faz. Então, se quer mudar sua vida, mude sua fala. Pare de dizer, eu não posso, e comece a dizer, eu fui feito para isso. Pare de dizer, nada dá certo, e comece a declarar, tudo coopera para o meu bem. Pare de dizer, eu sou um fracasso, e proclame, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Cada palavra é um tijolo na construção do futuro que você sonha. E se você insistir, se não desistir, vai ver paredes caindo, portas se abrindo, cadeias sendo quebradas. Mas escute, não é só repetir frases bonitas, é crer nelas, é falar até que a sua alma se alinhe com o que a sua boca está dizendo. Porque a verdade não depende do que você sente, depende do que Deus disse. E Ele disse que você é amado, escolhido, perdoado, fortalecido. Então, se Ele disse, está feito. Só falta você acreditar e declarar. E quando você fizer isso, prepare-se, a atmosfera vai mudar, a opressão vai embora e a alegria vai entrar, porque a palavra certa, no tempo certo, tem poder para ressuscitar sonhos mortos. Agora, na próxima parte, vamos dar um passo além. Vou te mostrar como transformar essas declarações em armas de guerra para enfrentar qualquer gigante. Porque não basta crer, é preciso agir com ousadia. E é isso que você vai aprender em seguida. Agora que você entendeu como as palavras podem matar seus sonhos, é hora de dar o próximo passo, usar a sua boca para gerar vitória. Não basta parar de falar o que destrói. Você precisa começar a falar o que constrói. Precisa declarar o que o céu diz sobre você.
mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Porque a fé não espera ver para falar, a fé fala para ver. Olhe para Davi diante de Golias, um jovem, sem armadura, sem espada, sem experiência militar. Aos olhos humanos, era uma piada, mas aos olhos de Deus, era um guerreiro com a maior arma que existe, a palavra de fé. Antes de derrubar o gigante, Davi declarou: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. 1 Samuel 17:46. Você percebe isso? Ele não esperou a vitória para proclamar, ele proclamou para viver a vitória. E é isso que você precisa aprender hoje. A sua boca é o volante do seu destino. Se você continua dizendo, vai dar errado, adivinha para onde sua vida vai? Para o erro. Mas se você se posiciona e declara, eu vou vencer porque Deus está comigo, tudo no mundo espiritual começa a se alinhar para que isso aconteça. Porque quando você fala com fé, você ativa anjos, você movimenta o céu, você estabelece legalidade para milagres. Não é misticismo, é princípio. O mesmo princípio que fez Davi vencer um gigante sem espada é o que vai fazer você vencer essa doença, essa dívida, essa batalha emocional. Então eu pergunto, o que você tem declarado sobre sua vida? Porque não dá para falar derrota e colher vitória. Não dá para viver reclamando e esperar portas abertas. As suas palavras são sementes. E se você quer uma colheita extraordinária, precisa plantar declarações extraordinárias. Comece dizendo, eu sou forte no Senhor. Eu não estou sozinho. Tudo posso naquele que me fortalece. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu sou mais do que vencedor. Não fale isso apenas com a boca. Fale com a alma. Fale como quem acredita, como quem tem certeza. Porque é assim que a fé funciona. Ela chama à existência aquilo que ainda não existe. Você acha que Davi não viu o tamanho de Golias? Claro que viu. Ele sabia que o gigante era real, mas ele também sabia que a promessa era maior. Fé não é negar a realidade, é declarar que a promessa tem mais peso do que o problema. Então, quando a doença te confronta, não negue que ela existe, mas declare, pelas pisaduras de Cristo, eu já fui curado. Isaías 53:5. Quando a falta bate à sua porta, não diga vou morrer na miséria. Diga, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Quando o medo tenta te paralisar, não repita eu não consigo, mas declare, Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. 2 Timóteo 1:7. Cada vez que você fala isso, é como lançar pedras contra o gigante. E no momento certo, ele cai. Mas aqui está a chave. Não é sobre repetir palavras mecanicamente. Não é mantra. É convicção. É alinhamento do coração com a boca. Porque se você fala, mas não crê, não há poder. A Bíblia diz, crie, por isso falei. 2 Coríntios 4:13. Primeiro você acredita, depois você fala. E quanto mais você fala, mais a fé cresce. É um ciclo. Você crê, declara, vê sinais, crê mais, declara mais, vive milagres maiores. Agora entenda, isso não vai agradar todo mundo. Vai ter gente que vai rir quando ouvir você dizendo que vai vencer. Vão chamar de loucura, de fanatismo. Vão zombar, como zombaram de Davi. Mas não importa, porque a sua vitória não depende da opinião deles, depende da fidelidade de Deus. E Ele não falha. Quando você abre a boca para proclamar vida, o inferno treme, porque o inimigo não teme suas lágrimas, ele teme sua declaração de fé. Ele não recua porque você sofre, ele recua porque você fala com autoridade. Então pare de lamentar e comece a profetizar. Abra a boca e libere decretos que vão mudar a atmosfera da sua casa, do seu trabalho, da sua família. Faça isso agora mesmo. Aonde você está, comece a dizer, eu tomo posse da promessa. Eu não aceito mais viver aprisionado pelo medo. Eu sou livre, eu sou forte, eu sou herdeiro do reino. Diga isso até a sua alma acreditar, porque palavras têm som, mas também têm espírito. E quando você fala alinhado com o Espírito Santo, sua voz se torna espada, sua boca se torna arma, sua declaração se torna decreto. E nenhum gigante resiste a isso. Na próxima parte, vou te mostrar algo ainda mais profundo.
Por que controlar sua boca não é só falar certo, mas também saber quando calar? Porque tão importante quanto declarar é aprender a silenciar na hora certa. E isso pode salvar sua vida. Você já entendeu que sua boca tem poder para construir ou destruir. Mas há algo que precisa aprender. Falar certo é essencial, mas saber quando ficar calado é uma arma ainda maior. Porque há momentos em que o silêncio é proteção. Há guerras que você não vence falando, vence calando. A Bíblia diz: o que guarda a boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Isso é sério. Quantas vezes você se feriu porque falou demais? Quantas vezes abriu a boca no calor da raiva e depois se arrependeu? Palavras não voltam. Uma vez ditas, ficam ecoando no mundo espiritual e o inimigo sabe usar isso contra você. Tiago escreveu: a língua é um fogo, inflama todo o curso da vida. Você percebe a força dessa metáfora? Uma faísca pode queimar uma floresta inteira. Uma frase pode destruir um casamento, acabar com uma amizade, fechar uma porta que Deus abriu. E o pior, às vezes você se sabota porque não consegue ficar em silêncio. Quando alguém te provoca, você sente a necessidade de responder. Quando é acusado, quer se justificar. Quando está magoado, quer ferir de volta. Mas Jesus, diante de Pilatos, ficou calado. Ele tinha todas as respostas, ele tinha toda a autoridade, mas escolheu o silêncio porque sabia que aquela não era a hora de falar, era a hora de cumprir o propósito. Entenda isso. Silêncio não é fraqueza, é estratégia. Quem fala tudo o que sente é escravo das emoções. Quem aprende a calar, governa territórios. Porque no silêncio, você ouve a voz de Deus. No silêncio, você desarma armadilhas. No silêncio, você não dá munição ao inimigo. E sabe qual é a maior armadilha? A raiva. Quantos destroem anos de construção por alguns segundos de explosão? Você já viu isso acontecer com pessoas ao seu redor? Talvez tenha acontecido com você. Mas hoje Deus está te chamando para um nível maior de maturidade. Ele está dizendo: seja rápido para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa é a chave. Aprenda a respirar, a orar antes de responder, a pensar antes de abrir a boca, porque uma palavra dita fora do tempo pode custar caro. E não se trata apenas de evitar conflitos, trata-se de preservar promessas. Há coisas que Deus te revelou em secreto que não podem ser compartilhadas com qualquer pessoa. José contou seus sonhos para quem não tinha maturidade para ouvir, e isso quase lhe custou a vida. Existem promessas que precisam ser guardadas no coração até que chegue a hora certa. Não é tudo que Deus fala com você que deve virar postagem, desabafo, comentário. Há segredos do céu que só se cumprem quando você os protege com silêncio. Então, da próxima vez que Deus te der uma visão, não corra para contar para quem não entende. Espere, ore, discirna, porque o silêncio é escudo para a promessa. Outra coisa, cuidado com conversas inúteis. Quantas vezes você perde tempo e energia falando de coisas que não edificam, entrando em discussões tolas, debates que só geram contenda? A Bíblia diz que há tempo de estar calado e tempo de falar. Pergunte a si mesmo: este é o tempo de falar? Isso vai gerar vida? Vai honrar a Deus? Se não, cale-se, porque cada palavra é uma semente e você não pode desperdiçar seu jardim com ervas daninhas. Mas atenção, silêncio não significa omissão. Há momentos em que você precisa falar, sim, precisa confrontar, precisa declarar, precisa pregar. O problema não é falar fora do tempo, é falar sem direção, é falar sem amor. Por isso, ore todos os dias. Senhor, põe guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. Faça do Espírito Santo o filtro das suas palavras. Antes de responder, pergunte: isso vem do meu ego ou vem de Deus? Porque se vier do ego, vai ferir, mas se vier do Espírito, vai curar.
Agora deixa eu te dar um segredo. O silêncio também é guerra. Quando o inimigo espera que você reaja e você se cala, você o desarma. Quando as pessoas falam mal de você e você não devolve na mesma moeda, você mostra que não luta na carne, mas no espírito. E isso confunde as trevas, porque o inferno se alimenta do caos. Quando você não dá caos, você corta a fonte dele. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, lembre-se, ficar calado também é um ato profético. É dizer, eu não desço para lutar essa batalha, porque minha guerra é no altar. Escolhido, esta palavra é para te lembrar que a sua boca é um altar e o silêncio é uma arma. Use os dois com sabedoria, porque aquele que domina a língua domina a si mesmo, e quem domina a si mesmo governa destinos. Na próxima parte vou te mostrar como transformar tudo isso em prática. Uma oração poderosa para consagrar sua boca, sua mente e sua vida a Deus. E depois dessa oração, nada será como antes. Chegamos até aqui. E se você permaneceu, não foi por acaso. Cada palavra que você ouviu foi uma flecha do céu. E elas acertaram o alvo, a sua alma. Agora você sabe que sua boca não é apenas um órgão de fala, mas um portal de poder. Sabe que cada frase constrói realidades, que cada declaração abre ou fecha portas. Você entendeu que a vida e a morte estão no poder da língua, que não existe neutralidade quando se trata de palavras. E agora, diante desse conhecimento, não pode sair daqui igual, porque quem recebe revelação carrega responsabilidade. Então escute, chegou a hora de consagrar sua boca, seus pensamentos, sua vida inteira ao controle do Espírito Santo. Chegou a hora de dizer, Senhor, toma meus lábios, toma minhas palavras, toma minha voz. Porque se você não fizer isso, o inimigo vai tentar continuar usando sua língua como arma contra você, mas a partir de hoje, isso vai mudar. Hoje você coloca um selo do céu na sua fala. Hoje você decide que cada som que sai de você será semente de vida, será espada contra as trevas, será decreto que trará a glória de Deus para a sua casa. Antes da oração, olhe para dentro de si. Quantas vezes você se amaldiçoou sem perceber? Quantas vezes lançou veneno com a boca, feriu pessoas, cancelou promessas com frases de incredulidade? Reconheça isso agora, não para sentir culpa, mas para ser livre. Porque arrependimento é chave. Quando você confessa, Deus perdoa, limpa, restaura. E hoje Ele quer fazer isso com você. Então, onde você estiver, feche seus olhos e repita comigo com toda a força da sua alma. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida diante de Ti. Eu reconheço que muitas vezes usei minha boca de forma errada. Falei palavras de morte, de medo, de dúvida, de autossabotagem. Mas hoje eu me arrependo. Hoje eu renuncio a toda palavra contrária que saiu da minha boca. Eu quebro toda sentença negativa, todo decreto de fracasso que eu mesmo liberei. E eu declaro, a partir de agora, a minha boca será um instrumento de vida. Cada palavra minha será alinhada à Tua palavra. Espírito Santo, põe guarda à minha boca. Me ensina a falar no tempo certo e a calar quando for necessário. Eu consagro a Ti os meus lábios, a minha voz, a minha mente. Que tudo o que eu disser traga glória ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Você sentiu isso? Enquanto orava, cadeias estavam sendo quebradas. Maldições antigas foram canceladas. E agora começa um novo tempo. Um tempo em que você vai ver fruto das suas declarações. Mas não para por aqui. Não é só orar hoje e esquecer amanhã. É caminhar nessa verdade todos os dias. É acordar e declarar: eu sou filho amado. Eu sou mais que vencedor. Hoje será um dia de vitória. É vigiar suas conversas, escolher silêncio quando for preciso e falar vida quando abrir a boca. Porque isso não é religiosidade, é estratégia espiritual. E quero te desafiar a dar um passo a mais. Compartilhe esta palavra. Não guarde só para você. Há pessoas ao seu redor sendo destruídas pelo que falam e pelo que ouvem. Seja luz para elas. Escreva aqui nos comentários: amém, eu creio, como sinal de concordância e compromisso.
E se esta mensagem ardeu no seu coração, se inscreva no canal, ative o sino, porque Deus vai continuar te alimentando com palavras que transformam destinos. Mas não pare por aqui. Comece agora mesmo a praticar. Abra a boca e profetize sobre sua vida, sua casa, sua família. E quando a dúvida vier, volte aqui e ouça novamente, porque esta palavra é espada. Ela vai te lembrar quem você é, escolhido, separado, filho amado. Eu declaro sobre você, sua boca será fonte de vida, seus lábios serão canais de cura, seus decretos vão abrir caminhos. E aqueles que disseram que você não ia conseguir, vão ver você vivendo promessas. Que o Espírito Santo te encha agora de ousadia e sabedoria, para falar quando for hora de falar e calar quando for hora de calar. Porque a partir de hoje, você não é mais vítima das palavras, você é autoridade sobre elas. Você governa a língua e por isso vai governar destinos. Agora vá, viva esta verdade, fale vida, espalhe luz e nunca esqueça, a guerra é real, mas a vitória já foi decretada para você. Em nome de Jesus, amém.